Oi, gente, tudo bem com vocês? Belezinha? Galera, nossa aula de matemática da semana, a Prof. Tati vai fazer 2 vídeos. O primeiro vídeo é uma revisão do que vimos até agora de frações, sobre frações de um inteiro, né, menor que um inteiro, e de frações maior que um inteiro. E o segundo vídeo eu vou estar trabalhando sobre o novo conteúdo, que é frações equivalentes. Eu preciso que vocês assistam esses 2 vídeos, porque é bom para vocês analisarem a diferença entre essas ideias de frações, para vocês não se confundirem, ok? Então, vamos lá. A Prof. Tati montou 2 slides para explicar primeiro as frações, partes de um todo, né, menor que um inteiro, e depois maior do que um inteiro. Vamos lá, para vocês entenderem melhor sobre o assunto. Só esperar carregar aqui. O Prof. vai pausar enquanto carrega, porque a internet está um pouco lenta. Ah, não precisou. Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre frações parte do todo, né? Essa parte do todo é igual ou menor que um inteiro, né? Que foi o primeiro conteúdo que a gente viu quando a gente entrou aqui na apostila volume 2, né? Vamos entender que, vamos representar, né? Vamos imaginar que um inteiro é esse quadrado. Eu vou representar um inteiro com esse quadrado. Se eu pegar esse um inteiro e dividir ele na metade, eu vou ter 2 partes de um inteiro, correto? E se eu pintar uma parte, como eu represento numa fração inicial? 1/2, aonde eu peguei um inteiro, dividi ele por 2, ou seja, metade cada lado, e uma parte eu pintei. A fração representa esse númerozinho aqui, ó, 1/2, que é como a gente se lê, o 1 em cima do 2, né? Uma coisa que vocês têm que saber. O número 1 aqui é o número que vai em cima da fração, né? O nome dele é o numerador, que são os números que representam as partes pintadas que vão em cima, né? E nós temos depois o denominador, que é a quantidade de partes que um inteiro é dividido, e ele vai embaixo. Então, se eu pego esse inteiro e divido ele em várias outras partes, tipo em 4 partes, 6 partes, 8 partes, ele vai ser o denominador, que é o número que vai embaixo da fração, porque o denominador é o número que estabelece a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, tá? Vamos aqui, eu vou pegar outros exemplos aqui para vocês. Uma observação, né? Nas frações de um inteiro, lembra? Eu estou pegando esse quadrado e representando um inteiro, né? O numerador, ou seja, o número que vai em cima da fração, sempre será menor ou igual ao denominador, que é o número que vai embaixo. Tá? O numerador, número de cima da fração. O denominador, o número que vai embaixo da fração. Então, o numerador nunca vai ser, prestem atenção, numa fração de apenas um inteiro, o numerador nunca vai ser maior do que o denominador, ok? Quer ver, ó? Vou representar aqui para vocês, ó. Eu tenho esse inteiro, onde eu vou dividir ele em 4 partes. E vou pintar 3 partes dele. Olha como é que fica. O numerador, que é a parte pintada, que é o número que vai em cima, é o 3. E o denominador, que é o número que vai embaixo da fração, é o 4, porque é a quantidade de partes que eu dividi esse inteiro. Ó, outro exemplo, vamos lá. Vou pegar esse mesmo inteiro e vou dividir ele em quantas partes agora? Em 6 partes. E vou pintar 2 partes. Qual que é o numerador? A parte pintada. Quanto que é? O 2. O denominador é a parte em que eu dividi a quantidade que eu dividi esse inteiro. E qual que é? O 6. E vai embaixo. E como que a gente lê o de cima aqui, ó? Como que lê essa primeira fração que a Prof. Tati fez, ó? 3/4, que é o número pintado, e depois o denominador, 3/4. E esse? 2/6. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Eu vou pegar outro aqui, ó, e vou dividir no meio e vou pintar agora ele inteiro. Lembra quando eu falei para vocês que o numerador, ou seja, o número de cima, ele tem que ser menor ou igual? Quando que vai ser igual, prof? Quando eu pegar um inteiro e pintar ele todo, ó. O numerador e o denominador são iguais. Por quê? Porque eu peguei um inteiro, eu dividi ele em 2 partes e aí eu pintei essas 2 partes. E aí ele vai ficar assim, ó, 2. A gente vai ler 2/2, tá? Aqui, ó, nesse daqui, agora eu vou dividir ele na questão aqui, ó, de 4. Vocês podem falar 2 ou 2/2, tá? Aqui eu vou dividir em 4.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essas 4 partes. E aí, o que significa? O numerador e o denominador também são iguais e ficou aqui, ó, 4 quartos, tá? Eu só estou explicando para vocês que na fração, como eu disse, o numerador, ou seja, o número que vai em cima, numa fração de apenas um inteiro, que o nosso um inteiro está sendo esse quadradinho aqui, né? O numerador, ele não vai ser maior, os números não vão ser maior do que os de baixo. Ou ele é menor, né, vai ser, ou ele vai ser igual, que é o que acontece aqui, tá? Agora, nós vamos ler os denominadores, igual a gente viu na apostila. Quando os denominadores, ou seja, quais são os denominadores? O número que vai em baixo é de 2 ao 9, nós lemos assim, ó. Temos vários, ó. 1/2, 1/3, ó. E vocês podem analisar aqui, ó, gente, que todos os numeradores, que é o número que vai em cima, que é esses daqui, ó, eles sempre são menores que o denominador. Ele só vai ser maior, perdão, ele só vai ser igual quando a gente tiver aqui, ó. Que aí a gente pode ler aqui, ó, 2/2 ou 4 quartos, ou simplesmente um inteiro. Um inteiro. Por quê? Porque eu peguei um inteiro e mesmo que eu dividi ele, eu pintei ele todo mesmo. Então, isso aqui representa um inteiro, tá? Só para vocês entenderem. Mas aqui, ó, nós fazemos as leituras. Quando o denominador é do 2 ao 9, a gente lê aqui, ó, esse aqui, ó, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4. Lembrando, gente, uma coisa que eu falei para vocês. Quando tem o 1 em cima, nós lemos eles no sentido singular, não é acrescentado S. Mas quando é do 2 para cima, igual tá aqui, aí a gente lê no plural, ó. Olha aqui, ó, um exemplo, ó. 1/3. Agora, quando tem o 2, é 2/3. Ó, 1/4, 2/4, 1/5, 2/5, 1/6, 2/6, 1/7, 3/7, 1/8, 4/8, olha aqui, 1/9, 5/9, tá? Nós também temos os denominadores iguais a 10, 100 e 1000, que a prof já explicou para vocês também, mas vamos dar uma revisadinha. Quando a gente usa o 10, embaixo, nós lemos assim, 1/10, ou quando é mais de 1, aqui que nem no caso 3, é 3/10. Se era 4, era 4/10. 5, 5/10, entendeu? Quando nós vemos de 100, nós lemos centésimo, 1/100, 4/100. Ai, a prof esqueceu de colocar o S aqui, desculpa, tá? Mas é centésimos, tá? Aqui, ó, 1 milésimo. O 5, 5 milésimos, tá? Foi um erro, perdão, gente. E os demais números, que aí nós temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lá, do 11 até o 99, ou do 101 até o 999 e do 1001 para cima. Como que a gente vai ler? A gente vai colocar o quê? Avos no final, ó. 2 onzeavos, 3 dozeavos, 4 quinzeavos, 11 50avos, 5 20avos, o 6 sobre 25, 6 25avos, 7 sobre 30, né, que o 7 está em cima e o 30 está embaixo, 7 30avos, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, só para a gente relembrar, sabe? Para a gente guardar na memória. Mas isso acontece, gente, quando um inteiro é um só. O que nós vamos fazer agora? Agora a prof. Tati vai explicar para vocês sobre as frações maiores que um inteiro, tá? Quando nós temos mais de um inteiro, tá? Frações maiores que um inteiro. Ó, quer ver? Quando eu tô querendo dizer maior que um inteiro, é que eu tenho, lembra do nosso quadradinho que representa o inteiro? Nós temos um inteiro aqui. Agora eu vou trabalhar com mais de um inteiro. Eu vou trabalhar com 2 inteiros, com 3 inteiros, ou com 4 inteiros. Mas essa é a ideia, que agora vocês vão entender. Mas para a gente ficar mais tranquila, a prof vai
pegando devagar, com 2 inteiros. Vamos lá. Eu vou pegar esses 2 inteiros e um deles eu vou dividir no meio e o outro também. Aí eu vou pintar um inteiro e o outro pela metade. Como eu vou representar isso numa fração? Primeiro de tudo, o que você tem que analisar quando nós estamos falando de mais de um inteiro? Você tem que ver quanto cada inteiro foi dividido. Esse inteiro eu dividi em quantas partes? 1, 2. E esse aqui? 1, 2. Então, o denominador, que é o número de baixo, ele vai ser representado pela quantidade de vezes que você dividiu cada inteiro. Então, cada inteiro eu dividi em 2 partes. Então, o denominador sempre vai ser a quantidade que você dividiu cada inteiro. E agora, o numerador é a quantidade que você pintou. Sempre vai ser assim. O numerador vai representar o número que você pintou. E olha uma observação, gente. As frações maiores que o inteiro, o numerador, dessa vez, ele pode ser maior que o denominador. Então, vamos lá, relembrando aqui. Quando nós trabalhamos frações onde só tem um inteiro, o numerador vai ser menor ou igual ao denominador. Mas, quando nós trabalhamos, que é esse caso, mais de um inteiro, no caso aqui nós temos 2 inteiros, o numerador pode ser maior que o denominador, sim, tá? Quer ver? Nós vamos trabalhar agora com 1, 2, 3 inteiros. E nós vamos dividir o primeiro inteiro em 4 partes, o segundo também e o terceiro também. Vamos lá ver como é que fica uma fração dessa daqui? Vamos lá. Eu vou pintar do primeiro inteiro 3 partes, do segundo 2 partes e do terceiro 1 parte. Primeiro de tudo, o que nós temos que olhar numa fração? Que quantas partes, quando a fração é maior que o inteiro, quantas partes cada inteiro foi dividido? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o denominador vai ser 4. Agora, eu vou estabelecer o numerador. O numerador tem que ser a quantidade pintada. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como que nós lemos essa fração? 6 quartos, tá? E mais um exemplo de que quando nós trabalhamos frações maior que um inteiro, o numerador, que é o número de cima, pode ser maior que o denominador. Não é verdade? Era isso o que eu queria explicar para vocês, porque às vezes a gente fica confuso, não é verdade? Mesmo você fazendo, ainda mais que a gente está nesse EAD, às vezes fica confuso. Era isso que eu queria explicar para vocês e lembrar. E agora, no próximo vídeo que a Prof. Tati vai gravar, vocês vão entender sobre as frações equivalentes, tá? E a Prof vai estar usando 4, tá? Beijo grande. Assistam o próximo vídeo. Tchau, tchau.